Olá, pessoal! A gente está gravando aqui mais um episódio do podcast Além da Visão. E a gente tem uma alegria muito grande de estar aqui com a doutora Larissa Ávila, oftalmologista, especialista em córnea e segmento anterior dos olhos, e falar um pouco hoje sobre cirurgia refrativa, erros refrativos, essa cirurgia que aí está todo mundo sabendo, que faz a laser. Então, eu queria saber um pouco de você, Larissa. Por que a oftalmologia? Bom, primeiramente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Rafael. É uma honra estar aqui com vocês. E a oftalmologia, ela surgiu na minha vida um pouco mais no final do curso de medicina. Quando eu comecei medicina, eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer cirurgia plástica. E nos 2 últimos anos de medicina, a gente faz o internato e começa a rodar nas especialidades. Quando eu fui rodar em oftalmologia no Serof, no Hospital das Clínicas daqui de Goiânia, eu descobri onde que eu queria estar e o que eu queria estar fazendo de verdade. Sabe quando você entra no ambiente e você fala, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, aquela proximidade com o paciente, você dá a oportunidade para um paciente que perdeu um pouco da visão de voltar a enxergar, é uma coisa tão gratificante que só quem faz tem essa noção. Então, eu me apaixonei por esse mundo e falei, é aqui que eu quero estar. Eu quero viver com isso todos os dias, fazendo isso todos os dias. E graças a Deus, eu não me arrependi nenhuma vez de ter feito essa escolha. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Você teve uma surpresa como eu também, de quando começou a oftalmologia, o pessoal falou, olha, tem algumas áreas de atuação aqui na oftalmologia, ou você já sabia que tinha, assim, retina, córnea? De jeito nenhum. A gente, quando sai da medicina e cai na residência de oftalmologia, você fala, gente, aonde que eu tô? Isso é um mundo completamente diferente. E muito além, também igual você, nem sonhava que tinha subespecialidades ali dentro da oftalmologia. Tudo foi muito surpresa para mim e, assim, uma surpresa boa. Porque eu não tinha noção que o olho, um órgão tão pequeno, poderia ter uma bolinha tão pequenininha, poderia ter tantas particularidades do jeito que tem. E hoje, a gente se especializando um pouco mais em cada área, a gente vê que realmente não tem como a gente cuidar por inteiro daquele órgão. Então, assim, quanto mais a gente se especializa, melhor a gente vai ficando. Então, eu sou especialista, sou oftalmologista, especialista em olho, no geral, mas cuido mais da parte anterior do olho. E isso me faz ver que esse mundo, ele é infinito. Tem muita coisa que eu não sei. Cada vez que eu estudo mais, eu vejo que eu não sei nada ainda. Então, é muito surpreendente e, ao mesmo tempo, estimulante a gente querer aprender mais, sabe? Então, essa parte do olho, que é a córnea, que é essa parte transparente, que fica em frente aí a parte colorida, que é a íris, essa parte é onde reside, talvez, aí os erros de refração. Para nós, refração é uma palavra... A gente vai do primeiro dia da especialização e do dia a dia, mas às vezes as pessoas não sabem o que é refração, erros de refração. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? O que é um erro de o que é refração, um erro de refração, para a gente poder falar sobre cirurgia daqui a pouco. Tá, para a gente falar de refração, a gente tem que falar um pouco de ametropia. O que seria uma ametropia? Seria um erro refracional do olho. O que é um erro refracional do olho? É quando uma pessoa tem algum grauzinho no olho, seja uma dificuldade para longe, para perto ou para longe e perto, isso faz com que a pessoa tenha um erro refracional, certo? Seja uma pessoa com uma ametropia. Uma pessoa com ametropia é uma pessoa que tem algum tipo de grau, certo? Frente ao tipo de grau, a gente vai ver algumas soluções que a gente pode ter para poder ajudar essa pessoa a enxergar melhor. E essas soluções englobam desde o óculos, lente de contato, a cirurgia refrativa, que no caso a cirurgia refrativa vai ser para tratar esse erro refrativo do paciente, até uma cirurgia um pouquinho mais invasiva, que seria a cirurgia para catarata. É muito difícil, né, muito difícil uma pessoa ter zero, né? Zero, quer dizer, um olho totalmente redondinho, que não tenha nenhum tipo de erro refrativo. A maioria das pessoas tem um pouquinho de astigmatismo, às vezes um pouquinho de grau, que não lhe faz falta nenhuma. Exato. Quando faz falta? Faz falta quando ele tem alguma dificuldade para enxergar de longe, igual você falou, enxergar de perto. Então, aparecem aqueles nomes, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, são os mais comuns. Depois alguém fala de presbiopia, mas isso é uma faceta um pouco ligada à idade, né? Vamos falar só um pouquinho, miopia, hipermetropia, astigmatismo, para a gente poder entrar nas correções disso. Eu falo muito para os meus pacientes, Rafael, que assim, se eu tenho 10 pacientes me esperando na recepção,
Se eu vou chamar os 9. Vamos chamar 9. Dentre os 10 que estão lá, 9 vão ter algum grauzinho. Mas os 9 vão precisar ser corrigidos? Não. Os que vão precisar ser corrigidos são aqueles que apresentam sintoma, desde um paciente que fala, doutor, eu não estou enxergando bem, ou um paciente que chega para mim e fala, eu estou com muita dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode ser explicada por um grauzinho que está escondido ali. Mas como você mesmo disse, não são os 10 que estão lá que vão precisar de correção. Porque muitas vezes o nosso próprio olho tem mecanismos que compensam esse grau de forma assintomática, certo? Então, isso faz parte da ciência da oftalmologia, ver quem realmente precisa ser corrigido ou não. E as pessoas que precisam de correção, dentro dos tipos de correção, o que a gente tem? Primeiramente, mais comum, o erro refrativo mais comum que a gente tem na infância, por exemplo, é a hipermetropia. A hipermetropia, basicamente falando, é a maior dificuldade para enxergar para perto. Mas ela acaba acarretando também uma dificuldade para enxergar para longe. Então, o paciente não enxerga nem bem para longe e nem bem para perto. Mas no dia a dia, ele vê que para perto é pior do que para longe. A miopia é a dificuldade apenas para longe, certo? Então, é aquele paciente que enxerga muito bem para perto, só que para longe é ruim. O astigmatismo, a gente tem uma irregularidade na córnea, que como você mesmo disse, essa parte transparente na frente do olho, ela não é redondinha. Então, esses pacientes com astigmatismo, com essa irregularidade da córnea, têm uma dificuldade também para enxergar para longe e para perto. Mas eles observam que a dificuldade é um pouco maior para longe. E, por fim, a presbiopia, que popularmente é conhecida como a vista cansada, que vai ocorrer na grande parte da população a partir dos 40 anos de idade. Mas isso também varia. Tem pessoas que com 39, ou outras com 44, 45, que começam a sentir, certo? Depois do Covid, a gente tem observado que a presbiopia tem se manifestado um pouco mais precocemente. Então, tem pacientes que com 40 anos que não tinham ainda sintomas de presbiopia, de vista cansada, tiveram Covid e falam assim, doutora, logo que eu curei, tratei, eu não consigo mais chegar para perto. Então, a gente está observando essa manifestação da presbiopia um pouco mais precoce e intensa em pacientes que tiveram Covid. Então, a gente está falando também de patologias sistêmicas que atrapalham as refrações, os erros refrativos. A gente já falou um pouco sobre essas ametropias, esses erros de refração. Então, a gente está bem esclarecido em relação à refração. Então, para corrigir uma refração, existe hoje procedimentos chamados refrativos, né? Cirurgias refrativas. Porque não é só laser, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas aí, a sua vivência sobre as correções desses erros de refração, a cirurgia refrativa em si, pode falar um pouquinho que isso melhora a qualidade de vida? Essa cirurgia para pacientes tem uma resposta muito boa em relação a não usar mais óculos, a não usar lente de contato? Então, assim, os pacientes que, então, têm um erro refrativo, ou seja, têm um grauzinho no olho, e desejam ficar livres dos óculos, eles têm que preencher alguns pré-requisitos para poderem ser submetidos a uma cirurgia refrativa. Então não é só a pessoa querer, né? Não. Ela tem que poder. Tem que poder. Entendi. Né? Então, assim, o primeiro pré-requisito tem que ser maior de idade. Então, na lei, a gente coloca paciente acima de 18 anos que pode realizar a cirurgia refrativa. Porém, na prática, a gente se sente mais seguro fazendo em pacientes acima de 21 anos. Certo? Mas se o paciente está com 18 anos, aquele grau está estável há bastante tempo, a gente faz. Certo? Acima de 18 anos já está dentro da lei para fazer. Mas a gente gosta mais de fazer acima de 21 anos. Ok, a idade está dentro. Vamos para o segundo passo. A gente vai solicitar uma série de exames para analisar tamanho, estrutura, espessura do olho, para ver se aquele olho pode ser submetido a um procedimento a laser, certo? Tá, ok, esse paciente está dentro desses critérios. Então, ele tem a idade legal, tem a estrutura do olho boa para poder ser operado. Você falou também de grau estável, que é uma coisa boa. De grau estável também é importante. Sabe? E um grau estável não é aquele grau que fala, olha, eu tinha 5 graus no ano de 2020, no ano de 2022, ele tem que estar exatamente 5 graus? Não, a gente tem uma janela, um intervalo aí de confiança que a gente considera a estabilidade do grau. Então, ele estando dentro desses critérios, a gente vai conversar para explicar para o paciente como que é o procedimento,
quais que são as exigências do pós-operatório, para a gente poder fazer um procedimento seguro. Dentro do procedimento, o que a gente pode falar, assim, que vai trazer de benefício para o paciente? E aí eu entro numa parte que eu também sou a paciente. Então, quando eu tinha 24 anos, eu também realizei cirurgia refrativa. Então, eu sei conversar com você sobre isso como uma especialista e como uma paciente também. Porque você passou pelo lado Porque de lá, eu passei né? pelo procedimento também. E você foi motivada também. Pela vontade de ficar sem óculos. Eu não conseguia mais usar lente de contato. A gente mora numa cidade que a umidade do ar é muito baixa. E o nosso olho acaba ficando muito seco. E quem usa lente, o olho fica mais seco ainda. Então, eu já estava entrando em intolerância à lente de contato. Então, eu colocava a lente começava a me incomodar logo, meu olho começava a ficar vermelho, eu logo tinha que tirar e ficar com óculos, que eu não conseguia ficar sem óculos. Contando um pouco da sua experiência como paciente, para você foi Não, tudo foi de bom. sensacional. Eu falo que, assim, é uma mudança de chave na nossa vida. Porque só quem fez a cirurgia refrativa, só quem tem um grauzinho, um E refrativo, consegue falar o tanto que é bom a gente acordar, abrir o olho, putz, consigo ver a hora do relógio, sem ter que pegar meu óculos aqui do lado para poder enxergar tudo, certo? Bom, eu consigo ir fazer um esporte sem estar com óculos, sem ficar com aquele óculos balançando ou o suor atrapalhando o óculos, embaçando. Nós, mulheres, a gente faz uma maquiagem, a gente não quer colocar o óculos em cima, porque vai acabar camuflando aquela produção que você fez, certo? Eu tive uma paciente que ela relatou uma experiência para mim que eu fiquei fascinada, porque é só a vivência mesmo que traz esses relatos para a gente. É uma paciente que eu operei, uma grande amiga minha, colega de faculdade. Ela tinha 7 graus de miopia. Então, é uma paciente que não consegue ficar sem óculos para fazer nada. E aí, eu fiz a cirurgia dela. Quando acabou a cirurgia, ela já ficou muito emocionada, porque ela falou, eu não estou acreditando que eu estou enxergando sem estar com o meu óculos aqui. E aí, no pós-operatório, eu vi ela no dia seguinte, ela falou assim, Larissa, você não tem noção da alegria que é eu estar tomando banho, o sabonete cair no chão, e eu consegui ver cadê o sabonete sem ter que sair, pegar o óculos para poder achar o sabonete dentro do box. Então, são pequenas coisas que a gente não imagina. Quem não tem grau, não imagina que as pessoas passam por isso. Eu posso falar uma experiência pessoal também, porque eu também sou fruto de uma cirurgia refrativa. Eu tinha mais ou menos o mesmo grau de sua amiga, 7 graus de miopia, 6 graus, 7 graus. Fiz cirurgia refrativa, para mim foi uma maravilha. E o episódio engraçado que eu conto é assim, que eu não conseguia ficar na piscina sem óculos, porque eu ficava de óculos na piscina, o pessoal falava assim, porque senão não enxergava ninguém, Exato. né? Então, realmente, ajuda muito. Vamos falar um pouco sobre esporte, que você estava falando. E a maioria dos esportes ele tem que ter uma boa visão, né? A gente tem um caso muito emblemático na Olimpíada, né? De um nadador que ganhou e ele olhava para o placar e não conseguia ver que tinha ganhado. E aí, então, para o esporte, pro esporte é um ganho muito grande ficar sem óculos ou lente de contato, não é? O que você acha? Não, é sensacional. Como eu estava falando, você vai fazer um esporte, você vai suar. E aí o óculos está escorregando ali. Ou então você fala, doutora, tá, mas eu uso lente. Mas você tá suando, o suor tá entrando dentro do seu olho, às vezes arde, é ruim. Então, assim, não é legal. Esses esportes de Na areia. água, na areia. Jeito, gente, na areia é você terrível. não pode lente? Não pode, porque voa um pouquinho de leite. Hoje em dia que tem essa febre do beach tênis, areia, se cai um grãozinho de areia no seu olho, se você não está com lente, já incomoda pra caramba. Se você tá com lente, então, aquele grãozinho vai grudar na sua lente e vai machucar seu olho. Então, assim, é uma mudança de vida. Eu acho muito legal. Para quem pode fazer, e como a gente mesmo disse, é poder, não é querer. Se você tem um olho que pode ser submetido, gente, é muito legal. E eu falo como paciente também. É muito legal mesmo. A gente tá vendo também hoje concurso público, né? Naqueles editais de concurso. Parece que a visão agora está ficando também mais presente, mais forte nesses editais, né? Você vê lá que... Eles têm pré-requisitos bem específicos em relação à visão. Isso. Bem assim, tem que ter a visão até tanto e tal. Exato. Então, tem pessoas procurando a cirurgia para correção do grau
por causa dos concursos. Exato, né? exato. Estão saindo bastante concurso agora, né? Porque ficou os anos da pandemia sem nada. Isso. E agora está saindo bastante. Então, às vezes, a pessoa nem estava tão ligada, né? E aí, vê o concurso, faz a prova, agora tem que passar, tem que fazer a segunda etapa. Então, pode resolver também, né? Com certeza. Eu trabalhei muito tempo em Brasília. E lá em Brasília tem bastante funcionário público com concursos, né? Via concursos. Então, lá essas exigências também são bem restritas, assim. E muitos dos concursos exigem uma visão perfeita, sem correção. Sem correção, no caso, é o paciente sem óculos. Porque, vamos falar, um policial, um bombeiro. Durante a atividade ali, não dá para sair correndo com óculos para poder achar um alvo. Ou o bombeiro está no meio de um incêndio. O óculos vai embaçar tudo. Então, não tem como. Então, esses pacientes são pacientes que precisam da nossa ajuda. Porque se eles não puderem ser corrigidos com laser ou com uma lente, eles vão ter que largar essa profissão e ir para outra. Então, é uma coisa bem limitadora ali. Então, esse público é um público que nos procura bastante. Teve um paciente que falou uma coisa também interessante para mim uma vez sobre a cirurgia, que foi ele conseguiu comprar um óculos de sol com uma qualidade que protege realmente contra os raios ultravioleta, certificado com proteção, sem ter que ter o grau no óculos escuro, e aí poder ter uma gama de estética de óculos, né? Porque quando você tem que colocar grau num óculos escuro, você limita bastante a estética do óculos. Né? Isso também é um ganho que a gente às vezes não percebe no dia a dia e que eles falam para nós, né? Então, nós, como pacientes de refrativa, fomos beneficiados com isso também. Não, mas é muito legal você poder chegar numa loja, eu gostei desse óculos escuro aqui, vou levar. Sem ter que preocupar com o grau. Sem ter que preocupar com o grau, sabendo que é um óculos de qualidade, né? Não é um óculos qualquer um também, porque se não tiver a proteção, o óculos escuro pode ser até prejudicial, né? Exato, com certeza. Mas eu vou mudar de assunto daqui a pouco, eu queria falar um pouquinho da questão da cirurgia refrativa. Existem várias modalidades, mas não é só a cirurgia de laser que é uma cirurgia refrativa, né? Então, vamos falar um pouquinho de cirurgia refrativa. O que é essa? A cirurgia refrativa hoje, ela abrange uma série de tratamentos, né? Então, dentro desses tratamentos, a gente tem a cirurgia refrativa eletiva e a cirurgia refrativa terapêutica. O que é a diferença, assim, nas duas? A cirurgia refrativa eletiva é basicamente para esses pacientes que têm um grauzinho que vai ser corrigido ali com laser, certo? A terapêutica são para pacientes que têm um grauzinho que não dá para ser corrigida apenas com laser. Então, vamos falar que é um paciente que tem ceratocone. Ceratocone é uma patologia, é uma doença da córnea, mais uma vez, essa parte transparente na frente do olho, que faz com que a curvatura dela seja bem maior do que o normal, certo? Esse paciente, ele não pode ser submetido a laser, mas existe na cirurgia refrativa outros tratamentos para estes pacientes para poder melhorar o grau. Então, nesses pacientes, a gente pode colocar um anel, que é um anel de acrílico que a gente coloca na estrutura da córnea para melhorar um pouco esse grauzinho dele e a qualidade de vida do paciente. Outro exemplo, pacientes que tiveram... vários pacientes chegam para mim e falam, doutor, eu tive conjuntivite, depois que eu tive conjuntivite, as luzes dos carros estão me incomodando muito, eu não estou enxergando bem. Você vai ver, tem algumas cicatrizes na córnea pós-conjuntivite, certo? Essa cicatriz, ela não gera um grau no seu olho, mas gera uma má qualidade de visão. Um embaçamento visual que é mais pronunciado, é mais evidente à noite. À noite a nossa pupila abre e essas alterações, essas cicatrizes no nosso olho pós-conjuntivite se tornam um pouco mais evidentes. Então, existe um laser que vai tratar essas cicatrizes. Não é um grau, mas é uma cicatriz que faz com que você tenha má qualidade visual. Então, como a gente estava falando no começo, é um mundo infinito. São vários cenários que a gente tem que podem ser analisados para a gente conseguir melhorar um pouco a qualidade de vida daquele paciente. Então, a gente está falando muito em cirurgia na córnea, né? Que a gente já falou. E existe também aquela cirurgia que é feita no cristalino. Exato. Para que as pessoas que começam a ter catarata uma certa idade, por vários motivos, mas não vamos entrar nesses motivos agora. Mas que também não estão chegando bem. Então, a cirurgia, por exemplo, de catarata, quando personalizada, quando bem estudada, bem indicada uma lente corretiva para essa catarata, também pode ser considerada uma refrativa. Sem dúvida. Recentemente, e quando eu falo recentemente, este ano, foi regularizado que a partir dos 55 anos, o paciente pode ser submetido à cirurgia de catarata com o objetivo de melhora da visão.
para longe, perto, para distâncias intermediárias, certo? Então, não é aquele paciente que, igual antigamente, a gente esperava quase que para o paciente ficar cego pela catarata para poder operar, porque era uma cirurgia extremamente invasiva. Hoje, graças à tecnologia, a gente não precisa esperar o paciente estar com uma visão muito ruim para operar. Inclusive, a partir do momento que o paciente começa a desenvolver uma cataratinha, a gente já indica porque é uma cirurgia mais segura, é uma cirurgia que vai ter menos riscos. Então, hoje um paciente com 55, 56 anos de idade pode ser submetido à cirurgia de catarata para melhora da visão, para longe, perto e distâncias intermediárias. Então a gente pode considerar também, não sei se é a sua opinião, aí eu vou perguntar a sua opinião. A gente viu que tem temas muito vastos na refração, na correção refrativa, e a gente pode, pedindo a sua opinião, entender que talvez bem próximo ao tema de refração, cirurgia refrativa, que engloba desde do laser que você falou, até a cirurgia de catarata lá na frente também, pode ser também uma área de atuação, só pensando na melhoria da visão do paciente. Sem dúvida. Já tem projetos, né? O Dr. Renato Ambrosio, que está dentro do grupo da Totum, para fazer com que a cirurgia refrativa seja uma super especialidade. Ou seja, assim como a cirurgia plástica é uma super especialidade dentro da medicina, ou seja, quem quer cirurgia plástica hoje em dia tem que fazer medicina, depois faz cirurgia geral, depois cirurgia plástica. A cirurgia refrativa está com um projeto para se tornar também uma super especialidade. Então, daqui um pouco tempo, quem faz cirurgia refrativa tem que ser aquele médico que fez a medicina, fez oftalmologia e depois se especializou em cirurgia refrativa. Para corrigir os erros refrativos. Porque, como a gente está falando, é um mundo muito vasto, certo? Então, assim, tem muita coisa ali que você tem que estudar bastante para poder entender. Pegando esse gancho, o CBCO fez um primeiro curso de excelência em cirurgia refrativa sobre a maestria do professor Renato Ambrosio e está se programando para fazer um segundo curso agora, né? Já está nesse segundo semestre agora de 2022. A gente sabe que você está fazendo parte da organização e o que os oftalmologistas podem esperar dessa segunda edição desse segundo curso de excelência refrativa do CBCO sob a tutela do professor Renato Ambrosio. O curso vai ser agora dia 28 e 29 de outubro, né? E o que a gente está buscando nesse curso? Quando eu comecei a me especializar e buscando mais conhecimento sobre a cirurgia refrativa, eu não conseguia encontrar muitos locais, alguns cursos, congressos que me dessem conhecimentos específicos da cirurgia refrativa, certo? Então, a gente está tentando colocar nesse curso exatamente essas informações, estas orientações, estas explanações sobre a cirurgia refrativa para pessoas que não fazem ainda cirurgia refrativa e querem fazer. Cirurgiões, que eu falo, oftalmologistas. Então, a gente quer colocar no curso a cirurgia refrativa do básico ao intermediário ali para avançado. Por quê? O assunto cirurgia refrativa é muito vasto, mas a gente precisa dar um pontapé. Então, a gente tem as primeiras orientações de onde surgiu a cirurgia refrativa, como que ela vai atuar no olho, os mecanismos do laser, certo? Como programar, quem que é o meu paciente que posso considerar para ser um candidato para cirurgia refrativa, até nos exames, o que eu tenho que avaliar nos exames, quais exames que existem para eu poder utilizar como ferramenta para avaliar o olho do meu paciente e a prática também, porque no curso tem a cirurgia realizada ao vivo pelo Dr. Renato Ambrosio. Então, para os colegas oftalmologistas verem como que é a cirurgia, como que se programa a cirurgia e o que a gente tem que fazer no pós-operatório. Então, é um curso que eu acho que é a excelência em cirurgia refrativa para o colega oftalmologista que quer começar a entrar nesse mundo da cirurgia refrativa. Então, uma preocupação do CBCO, uma preocupação do grupo CBCO, proporcionar ao colega que tem esse interesse em poder se especializar mais, aprender mais sobre esses tópicos. Então, vai do básico até ali o nível intermediário. Penso que provavelmente em algum momento isso pode se estender também a outros tipos de curso. Isso. E então o colega vai ter essa experiência também, tanto na parte teórica
quanto ver também a parte prática e discutir a parte prática. Exatamente. Exatamente. E pegando esse gancho então, da formação, é importante também os pacientes, as pessoas que buscam esse tema, cirurgia refrativa, ficar também atentos aos profissionais que têm essa formação, né? Formação em oftalmologia e formação em cirurgia refrativa, entende desse tema. É importante o paciente entender que tem que buscar um profissional habilitado e capacitado, né? Exato, porque como qualquer outro procedimento, tem seus riscos. O médico que falar que não tem risco, ele está mentindo, né? Então, para a gente poder falar, olha, você é um candidato e vamos fazer isso com segurança, você tem que ter bastante conhecimento ali do que pode acontecer durante, o que pode acontecer depois e se acontecer alguma complicação, você saber como manejar ali. Então, é legal no curso que o Dr. Renato, como a gente falou, o Dr. Renato Ambrosio, que é que é o grande responsável pelo curso, ele já é um grande mestre na cirurgia refrativa. Então, é legal a gente ver como que ele faz a cirurgia, como que ele conversa com o paciente ali durante a cirurgia, no pós-imediato ali, o que ele fala para o paciente, o que ele orienta o paciente. Então, são coisas que a gente tem que pegar e que a gente não tem isso no dia a dia, sabe? A gente não tem um curso assim. Fala, nossa, eu vou pegar um cara que é um expert nisso. Você vai fazer o quê? Como que você vai fazer? Não tem. Então, é legal esse curso porque ele te dá essa proximidade com pessoas que já estão há bastante tempo nessa área. Talvez o grande desafio da cirurgia refrativa, do tema refração, seja o próprio oftalmologista. Porque aí eu posso dar um pouco de relato pessoal, né? Eu fiz oftalmologia também, e fiz uma especialização mais voltada à retina, né? E eu tinha a cirurgia refrativa assim, como uma área que eu não tocava muito no assunto, né? E quando eu tocava eu não tinha muita expertise, eu ficava mais com a limitação. Então, talvez o grande desafio também é o colega oftalmologista, mesmo que ele não atue nessa área, né? Ele atua na área do glaucoma, ele atua na área da neurooftalmologia, da pediatria, do estrabismo. É legal desmistificar também a cirurgia refrativa para o colega oftalmologista. Com certeza. Porque, assim, às vezes ele não quer se tornar aquele especialista em cirurgia refrativa. Ele fala, olha, eu não quero fazer a cirurgia. Mas ele tem muitos pacientes que ele precisa saber orientar, falar sobre. O Dr. Renato falou uma frase que eu não esqueço. Que você não se posicionar é você se posicionar. Então, se você não tem uma opinião, se você não tem um conhecimento básico sobre aquilo, você está se posicionando assim, você está tirando a chance de muitas pessoas, de muitos pacientes, de terem uma vida com um pouco mais de qualidade. Então, faz parte do oftalmologista, como um bom profissional, saber falar e se posicionar sobre. Doutora Larissa Ávila, um prazer grande conversar com você. Prazer é todo meu, sempre. A gente vê no brilho dos seus olhos o tanto que você gosta desse tema. Eu sou muito suspeita. Da cirurgia refrativa, da refração, de melhorar a qualidade de vida das pessoas em relação a tirar a dependência de óculos ou lente de contato. Quero só te agradecer nesse podcast aqui, Além da Visão, e com certeza outros encontros com você. Com certeza. Nós vamos chamar e gostaríamos muito da sua presença em futuros encontros como esse. Eu agradeço muito mais uma vez, é um prazer e é muito legal com você, Rafael, porque você dá uma fluidez, uma leveza para o bate-papo, que eu acho que isso falta muito nos podcasts atuais, assim. Não, se bem que hoje em dia está tendo bastante podcast um pouco mais casual, assim, mas na parte da medicina, e agora a gente puxando para oftalmologia, tem poucos. Então, é muito legal. É um prazer para mim. Eu que agradeço. Tá A gente bom? espera vocês, então, nas próximas edições desse podcast, Além da Visão. Siga a gente nas redes sociais, estão aparecendo aí no vídeo para vocês. E a gente vai estar sempre trazendo temas de relevância para vocês. E, mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado, doutora Larissa. Obrigada a vocês. Viu? Até mais.